Oi, gente, retomando nosso quadro, nem teve tanta esculhambação nesses últimos dias, mas eu vou basicamente falar para vocês de 3 pontos. Algumas das propostas indecorosas, indecentes que eu tive nos últimos dias, os tipos que frequentam as minhas lives, os apiadores de live, os moderadores de live e os indignados com as lives. E finalmente falar um pouco sobre os Mad Minions e o que eles têm aprontado e as esculhambações que têm me dirigido, de certa forma, cronicamente. Então, como somente... Bem, essa é uma das propostas. A gente tem recebido propostas de todo tipo nessa pandemia e há algum tempo eu aceitei o convite para dar aula gratuitamente num congresso organizado por estudantes de medicina e tal. E, obviamente, não ia cobrar nada dos estudantes. Achei que era uma linda aula gratuita sobre um tema que eu gostava bastante e já faz alguns dias que eu venho recebido e-mails insistentes para que eu assine um termo de cessão de imagem. E eu não gostei nada desse termo, expliquei que do jeito que estava não poderia assinar, mas a insistência era grande, disseram que já tinha sido reformulado várias vezes e vejam só, esse termo é para uma universidade particular que cobra mais de R$ 8.000 de mensalidade de seus alunos e diz mais ou menos assim: a instituição tal vai realizar a coleta e tratamento de seus dados, os meus dados pessoais, de acordo com a nossa política de privacidade e proteção de dados, que não é muito privativa, e nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. E com isso, a instituição poderá utilizar os dados de imagem e voz dos participantes do evento, no caso eu, em ambientes de aprendizado presencial ou virtual, incluindo atividades de instrução e educação para cursos de graduação, pós-graduação e extensão somente, a comunidade externa, bem como na execução de políticas pedagógicas e em eventos de cunho educacional ou comercial, promovidos pela instituição tal. Agora, vejam que cara de pau. Eu estaria cedendo essa aula para ser dada indefinidamente o resto da vida em cursos de graduação, pós-graduação, extensão e eventos até de cunho comercial dessa universidade privada que, não contente de já oferir lucros suficientes com as suas atividades, ainda quer lucrar em cima da minha imagem. Então, depois de muitas idas e vindas e de pedir que me mandassem um termo de cessão da imagem decente, exclusivo só para o evento, eu tive que declinar desse gentil convite. E vamos agora falar dos tipos frequentadores das lives. Eu tenho observado muito, desde que eu comecei a fazer essas lives, que elas são frequentadas por tipos diversos. Pessoas que realmente estão lá para discutir, trocar experiências, tirar as dúvidas, mas tem alguns tipos muito originais. Tem o zapeador da live. O zapeador da live é um tipo que sai em várias lives, aquelas que estão acontecendo naquele horário, e entra na live e pergunta: qual é o tema da live? Do que é que se trata? Aí esse zapeador da live não sabe nada do tema da live e entra sempre perguntando do que é que se trata a live. E ele pode ser um tipo mais ou menos educado, e quando não se trata de um tema que ele goste, ele simplesmente se retira, mas ele pode ser de um tipo intriguento, de um tipo enfesado, do tipo ranhento, e fica simplesmente reclamando: ah, essa live não é o que eu esperava. Essa live, Melania, como é que você vai fazer uma live aqui que não me interessa absolutamente nada? Eu sou uma tentante, e como é que você está aí falando sobre aborto? Eu vou me embora, na verdade, eu vou sair dessa live. E aí é o zapeador de lives revoltadinho da vida, que não gosta da sua live. Existe também o tipo que é o tipo moderador da sua live. O tipo faz: olha, não era isso que eu queria que vocês abordassem nessa live. Na verdade, Melania, você está falando demais. Isso é na minha live. E você deveria deixar fulano de tal falar. Porque eu queria, na verdade, não quero que você conduza a live desse tipo.
Eu já expliquei umas 586 vezes que eu não sou uma entrevistadora, isso aqui não é um programa de entrevistas. Normalmente eu estou trocando ideias e conversando com amigas, com cientistas, com amigos, com pessoas que têm alguma coisa para me dizer, mas eu não sou uma repórter profissional que estou assim. Ô fulano, você pode, por favor, me dizer tudo o que você acha sobre o tema? Então a live é minha. Se você quiser que a live seja conduzida de outra forma, é muito simples. Você pegue e vá fazer uma live no seu próprio perfil, moderador da live. E tem a pessoa que até acha que, até sabe um pouco sobre o que é a live, mais ou menos, e entra na live, fica acompanhando a live, mas insistem em fazer perguntas que não têm absolutamente nada a ver com o assunto da live. Então, a live é sobre discriminação do aborto, a pessoa está lhe perguntando sobre Covid-19, sobre cursos de doulas. A live é sobre humanização da assistência ao parto e a pessoa está lhe perguntando sobre morte materna por Covid-19. A live é sobre contracepção e a pessoa está lhe perguntando sobre pré-natal. Enfim, a pessoa acha que você está na live disponível para um sistema de bate e volta. Elas perguntam e Melania responde, porque afinal de contas a minha obrigação seria o tempo todo estar respondendo em tempo real a tudo que você quer saber sobre o tema. Bom, então são esses tipos de frequentadores de live, embora, claro, a maioria das pessoas estejam lá, como eu sempre digo, muito interessadas no nosso conteúdo. E finalmente, porque eu prometi que iria falar, eu vou dedicar o meu tempo aqui a falar dos medminhos. Então, é óbvio que nem todo médico é um medminho. Eu conheço muitos médicos e eu tenho até amigos médicos. Como aquela velha pessoa que diz, eu gosto muito de homossexuais, eu até tenho amigos homossexuais, então eu também tenho amigos médicos e, assim, inclusive eu sou médica e de uma família de médicos, então eu não tenho nada contra os médicos. Então, nem todo médico é um medminho e nem todo médico é bolsonarista. E nem todo bolsonarista é um medminho, mas todo medminho é um bolsonarista e daqueles bolsonaristas raiz. Aquele tipo de pessoa que, não contente de ter votado em Bolsonaro, apesar de todas as atrocidades que Bolsonaro tem perpetrado, continua apoiando Bolsonaro, apoia a condução da pandemia por Bolsonaro, insiste na narrativa negacionista da pandemia, acha que tudo está perfeito, não admite nenhuma discussão a respeito, povoa os grupos de médicos com a figura de Bolsonaro, tem um sagrado, um horror figadal à medicina baseada em evidências, propaga, porque é óbvio, as grandes vantagens da hidroxicloroquina e da ivermectina, porque de acordo com a experiência deles, baseada em não sei quantos casos que eles atenderam e que todos sobreviveram de Covid-19, essas drogas seriam bastante indicadas para a salvação de toda a população do Brasil. E, finalmente, os medminhos, eles têm um sagrado horror a palavras como direitos sexuais e reprodutivos e direitos das mulheres. Então, há muito tempo, mesmo antes de Bolsonaro se destacar no cenário da política nacional, essas pessoas vêm atuando, nem se sabia que eles eram minions, o termo não tinha pegado ainda, e essas pessoas já existiam perseguindo as mulheres do movimento da humanização da assistência ao parto, perseguindo as pessoas envolvidas com direitos sexuais e reprodutivos, apenas a perseguição ficou mais acentuada. E eu já sugeri até que eles se reunissem no grupo que eu chamaria teoricamente de Lima, que é a Legião de Inimigos de Melania Amorim, para eles se organizarem e ficarem lá discutindo sem se estressar tanto em vir frequentar o meu perfil, porque entendam, eu não consigo lidar com tanta pessoa dementando aqui o meu perfil, e às vezes eu tenho que fazer uma pulsoterapia, eu tenho que dar um up, combater essa hiperinflamação, dar um corticoide, e para fazer essa pulsoterapia no meu perfil, eu tenho que administrar antihelmínticos para expulsar esses
nematelmintos. É isso que eu chamo das grandes defenestrações, que é colocar os Mad-Minions para fora, porque eles insistem muito. Em vez de ficar lá na lima, que eu já sugeri que eles fiquem lá se organizando, falando mal de mim e tal, eles insistem em aparecer aqui pelos mais diversos pretextos para me atormentar. E eu acho que tentar conseguir adeptos para as suas ideias perturbadas e suas concepções equivocadas, mas não adianta. Eles se reúnem até em outro grupo, um pouco indigno, eu diria, e vêm para cá, geralmente não vêm um só, porque eles são tipo Hidra de Lerna, você corta uma cabeça e nasce outra, corta uma cabeça e nasce outra, nasce outra, nasce outra. Aí finalmente, como eu sou assim, quase uma Hércules, ou melhor, uma Amazona, eu consigo derrotar a Hidra Lerna, corta a cabeça, corta outra, eu sou bem rápido assim, e aí eles se acalmam um pouco, depois eles voltam a atacar, e com todas essas minhas estratégias, a gente consegue manter essa infestação Mad Minion sobre controle. Mas hoje o que eu queria falar era de um epíteto que eles acham que me estressa muito, que é me chamarem de Látis do Sertão. E aí, é impressionante como a pessoa, além de ter esse preconceito e esse imaginário contra o nordestino e contra o sertão, porque eles acham que todos nós somos subdesenvolvidos, somos uma espécie à parte, e tem muito de racismo, de preconceito muito sério aí dessas pessoas. Assim, a falta de conhecimento da geografia do seu país é muito séria. Então, acho que todo mundo já sabe. Eu vou só explicar para aqui, para os Mad Minions, porque assim, sempre tem alguém que exibe esses vídeos para os Mad Minions, e eles ficam mais revoltadinhos ainda. Aí, Mad Minions, é o seguinte, esse sertão que vocês estão esculhambando, eu também não tenho nada contra dele, apesar de que eu não sou sertaneja, mas o sertão, ele é um espaço de ancestralidade para mim muito importante. E aí eu vou explicar quem é que vocês estão ofendendo. Então, o sertão, ele se estende desde Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, vai descendo, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, e ainda atinge Minas Gerais. Alagoas é onde nasceu Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, e Minas Gerais, Minas Gerais. Minas Gerais não é que seja o berço, porque Guimarães Rosa nasceu no Rio, mas ele se criou lá em Belo Horizonte, e o grande Rosa, ele era nosso colega. E talvez vocês se interessem um pouco por ler, por conta disso, né? Corporativismo. Vocês podem se interessar em ler a obra de Guimarães Rosa, que é imortal, é belíssima. Pode servir para melhorar o vocabulário de vocês, até com xingamentos, porque todos os epítetos que ele chama o demônio, por exemplo, são muito interessantes e eu gosto de utilizar. Mas tem um vocabulário extenso. É uma obra maravilhosa, é uma obra da literatura universal. E, além de tudo, é tão linda a história de Riobaldo e de Adorim. Eu recomendo muito. Mas, assim, a gente estava falando do sertão. Então, esse sertão que vocês acham e ficam ironizando que tem só um bando de pessoas subdesenvolvidas, é um sertão que também tem muitos polos, inclusive uma capital maravilhosa, Fortaleza, onde existe o céu mais bonito do mundo e onde eu tenho muitos amigos, inclusive um ambiente de pesquisa científica, um polo de pesquisa científica fortíssimo. E também tem vários polos: Juazeiro, Petrolina, Sobral, Patos e Mossoró. Então tem vários, vocês estão ofendendo assim, um monte de gente. E aí eu espero obter a solidariedade das pessoas que moram aí nesse sertão. Mas o que eu queria dizer mesmo é que, apesar de tudo isso, de eu admirar muito o sertão e meus amigos sertanejos, e dizer que eu tenho essa relação ancestral atávica aí com o sertão, na verdade, Minions, é o seguinte: vocês têm que entender que eu nasci e me criei, e eu estudei aqui em Campina Grande, e fui fazer minha pós-graduação em Recife, e depois lá na Unicamp, e atualmente eu me divido em duas cidades, em Campina Grande e Recife.
E se vocês forem estudar um pouquinho de geografia, nenhuma delas, nem Campina Grande, nem Recife, é sertão. Recife, eu acho que é muito óbvio. Vocês podem olhar assim o mapa do Brasil e ver que Recife é mata, né? Recife é mata, e ali Recife fica muito fácil, é só olhar o mapa do Brasil. E já Campina Grande, também antes de começar essa esculhambação, vamos analisar as mesorregiões da Paraíba. Então a gente tem a mata, o agreste, a borborema, e aí é que vem o sertão paraibano. Então Campina Grande é o agreste paraibano. Então você poderia dizer Lattes do agreste paraibano, que seria mais correto. E nós ficamos, nossa cidade maravilhosa, Campina Grande, no oriente do Planalto da Borborema, e lá do alto da serra eu fico só olhando a ignorância geográfica de vocês e mandando ó, Minions. E finalmente o Lattes. Essa história toda começou, aí eu tenho que explicar, porque eu fui começar a questionar algumas das argumentações de vocês, principalmente em grupos de mulheres, e as mulheres, quando discutiam com vocês, eram muito ofendidas, eram agredidas, eram humilhadas com esse discurso. Eu sou médico, eu estudei 6 anos para isso. Do alto da minha experiência, porque eu assisti 5.000 partos, ou 10.000 partos, ou qualquer múltiplo de 5.000 partos, ou de... Sempre são assim, múltiplos de 1.000, aí isso reforça o discurso da autoridade e da minha experiência. Aí eu expliquei que a gente tinha que saber quem é que estava dizendo o quê. E que era muito interessante que a gente olhasse o currículo da pessoa, visse se ela tinha publicado esses dados, porque, puxa vida, que experiência importante, né? 10.000 partos. Vamos ver se a pessoa fez uma planilha, planilhou, colocou isso aí, fez uma análise estatística, publicou isso num periódico indexado, porque aí tem sim um argumento interessante para a gente poder ler o artigo e discutir. E aí eu comecei, e é muito interessante porque agora as pessoas começam a revisar os currículos Lattes, e aí os Mad Minions começaram a desenvolver uma relação meio patológica com o meu Lattes. E sinceramente, essa relação patológica, ela é descrita por algumas pessoas como inveja pura e simples. Porque a imensa maioria dos Mad Minions nunca publicou uma vírgula na vida. E os que publicaram não tinha nada a ver com o assunto de que se estava tratando. E, na verdade, eles não tinham experiência coisíssima nenhuma para fazer essas afirmações e utilizar esses argumentos de poder. Então, ó, meninos, beijinho no ombro, só lamento. Tchau, tchau.